Isaías 55. São dois textos nessa noite. O tema da nossa reflexão hoje são sonhos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses sonhos, sobre esse projetar, né? Então, Isaías 55, versículo 8 e 9. Isaías 55, versículo 8 e 9 é o primeiro texto que nós vamos ler nessa noite. Diz o texto, Isaías 55, versículo 8 e versículo 9. Amém? Se você encontrou aí, vamos compartilhar essa leitura juntos, em nome de Jesus. Pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. O segundo texto está lá em Jeremias. Só passar um pouquinho aí. Isaías, Jeremias, capítulo 29. Esses são os nossos dois textos básicos nessa noite. Vamos trabalhar esses dois textos nessa noite. Falar um pouquinho sobre sonhos, sobre pensamento, sobre projetar o futuro. Então, Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 29. O primeiro texto foi Isaías 55, 8 e 9. Daqui a pouquinho o Thais Marasco vai estar lançando aí. E o segundo texto é Jeremias 29, 11. Que diz assim, o nosso Deus. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro, diz essa minha versão da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por tudo que já aconteceu até aqui. Obrigado pelos louvores, pela oração. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença aqui encheu a nossa vida. A Tua presença, eu sei que foi sentido por muitos irmãos nessa noite. Tua presença, Senhor, enche o nosso ser e nos faz descansar em Ti. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua igreja, Senhor Deus, está sendo cuidada pelo Senhor. A Tua igreja, Senhor, está sendo restaurada, transformada pelo Senhor, dia após dia. Deus, em nome de Jesus, eu quero ainda Te pedir nessa noite. Fala ao nosso coração. O Senhor já falou, eu tenho certeza disso. Eu sinto no meu ser. Mas eu quero Te pedir, continua falando ao nosso coração. Coração de cada irmão que aqui está. Coração de cada família, de cada um que precisa, Pai. Cada um com o seu pedido, cada um com sua dificuldade. Minha mãe gosta sempre de dizer, cada um no seu canto chora o seu pranto. Cada um sabe o que precisa, Senhor. E quantos clamores estão aqui, quanta oração, Senhor, estão sendo voltados para o Senhor. Talvez não em palavras, mas em pensamento, Senhor. Talvez não pode ser expressado em palavras. Tem aí alguém do lado, mas essa pessoa tem expressado isso no seu interior. E a Tua palavra diz que o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tu és aquele que interpreta a lágrima, como diz a canção. Pai, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Cobre-me com Teu sangue, usa-me nessa noite, não para a minha glória, mas para a glória do Teu nome. Como eu tenho sempre te pedido, Senhor, meu prazer é ser usado por Ti. Então usa-me, para que os meus irmãos sejam abençoados. Em nome de Jesus, que o Senhor cresça e que eu desapareça, Senhor. Que lembrem-se da mensagem e não lembrem-se do pregador. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus queridos irmãos, dois textos que nós compartilhamos aqui, Isaías 55, versículo 8 e 9, o Senhor está dizendo através do profeta, né, eu aqui sei os pensamentos, os meus pensamentos são maiores do que o de vocês, os meus planos são maiores, os meus caminhos são mais elevados do que vocês pensam. O versículo de Jeremias 29, 11, Jeremias está escrevendo, assim como o Senhor mandou, para os exilados de Israel, e é quando essas pessoas que estão indo de Israel, né, na verdade de Judá para a Babilônia, eles perderam o ânimo, eles perderam o desejo de continuar, eles acharam que Deus tinha os abandonado, e por achar que Deus tinha os abandonado, eles tinham desistido da vida. É quando o Senhor usa o profeta Jeremias para escrever esse texto. Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz, pensamento de fazê-los prosperar e de ter futuro. Então, nessa palavra, irmão, quando o Senhor está dizendo assim, eu tenho um pensamento, eu tenho um plano, eu tenho algo para vocês, eu extraí dessa palavra aquilo que o Espírito falou no meu coração, intitulei essa mensagem de sonhos, ou sonhos de Deus. Porque Deus tem os seus projetos.
Deus tem os seus desígnios para com cada um de nós. É fácil entender? Não, não é fácil. Mas Ele tem os seus propósitos. Precisamos nos colocar na presença dEle para entender. E também temos os nossos sonhos. Mas os nossos sonhos devem estar alinhados aos propósitos de Deus. Porque aí tudo vai bem. Aí conseguimos avançar. Aí conseguimos ser e fazer tudo aquilo que Deus espera e tem para nós. Bom, meus queridos irmãos, só para a gente se aprofundar um pouquinho, a palavra sonhar no dicionário significa pensar com insistência. Pensar com insistência. Eu não estou falando aqui de sonho, de você dormir e sonhar. Eu estou falando daquilo que é projetado na mente. Aquilo que você projeta como desejo futuro. Aquilo que você projeta no coração. Eu lhe pergunto, quais os seus sonhos? Quais os seus projetos? O que é que está aí? Talvez você me diga, pastor, no momento não estou sonhando com nada. Então, meu irmão, é tempo de voltar a sonhar. É tempo de voltar a projetar. A palavra sonho no dicionário significa pensar com insistência, ter uma ideia fixa, imaginar, desejar algo. Quais os seus sonhos? Quais têm sido os seus projetos de vida? Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Ah, pastor, Deus é que sabe. Sim, Deus é que sabe, mas eu preciso ter um plano. Eu preciso ter um sonho, eu preciso ter uma meta, eu preciso saber aonde eu quero estar e me esforçar. É claro que nesse percurso, nessa caminhada de alcançar aquilo que Deus coloca dentro de nós, Ele mesmo vai moldando as nossas vidas, o nosso caminho, para que nós estejamos alinhados ao pensamento dEle, se somos servos dEle, para vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. Vivemos tudo aquilo que Ele projetou, os pensamentos dEle, porque é o mesmo Deus que agiu no povo de Deus, no povo de Israel, o mesmo Deus que libera essa palavra, o mesmo Deus que falou a esse povo, é o mesmo Deus, irmão, que é o dono da nossa vida. Ele não mudou. Ele tem os seus projetos para nós, Ele tem os seus planos. O pastor Neil Barreto, que é um pastor que eu gosto bastante de ouvir, na verdade é um dos únicos que eu escuto, ele tem uma frase que eu gosto bastante sempre de falar, né? Eu gosto sempre de trazer, às vezes, essa palavra para mim e às vezes eu passo também para outras pessoas. A frase é a seguinte: nós não morremos quando a morte chega, nós morremos quando deixamos de sonhar. Nós não morremos quando a morte chega, nós morremos quando deixamos de sonhar. Eu lembro de um culto fúnebre que nós tivemos alguns anos atrás, onde eu estava me preparando para trazer a mensagem, já estava chegando a hora do feto sair, nós estávamos ali e uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, fulana sonhou tanto em entrar aqui curada, ela sonhou tanto em ser curada e chegar aqui e dar o testemunho, não conseguiu alcançar o seu sonho. A pessoa me disse isso, eu fui martelando aquilo para o púlpito, eu fui martelando aquilo até a hora da mensagem, preguei aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, mas aquilo ficou martelando na minha mente a tarde inteira. E eu disse assim: eu não posso sair daqui sem falar o que Deus quer que eu fale. E naquela tarde, a palavra que Deus me deu com relação a isso, quando eu olhei para aquela irmã, e eu disse assim: alguém disse que ela não viveu o sonho, pelo contrário, ela conseguiu sim alcançar o maior dos sonhos. Porque ela foi curada no seu espírito, ela foi curada na sua vida, ela foi restaurada e hoje está no melhor lugar. O anseio de todo cristão, ela está com o Senhor. Mas aqui nessa tarde, eu disse naquela ocasião, existem pessoas que estão mais mortas do que ela. Por quê? Porque deixaram de sonhar. Meus irmãos, nesse momento eu vi pessoas chorando. Nesse momento eu vi pessoas se derramando em lágrimas. Nesse momento eu vi o que Deus estava querendo fazer na vida daqueles que ali estavam, porque tinha muita gente ali que não sonhava mais, que não projetava mais, que não tinha mais objetivo, que não tinha mais talvez aquilo para se alcançar. E essas pessoas, deixando de sonhar, estavam mortas. Não tem por que acordar, não tem por que levantar, são chamados mortos-vivos, caminham nessa terra, mas sem um objetivo. O pastor Neil diz: nós não morremos quando a morte chega, morremos quando deixamos de sonhar. Morremos quando deixamos de projetar. Morremos quando perdemos a nossa fé. A Bíblia de Jerusalém é uma tradução que eu gosto. Ela traduz Jeremias 29:11, um dos textos que nós usamos como base nessa noite. Ela traduz da seguinte forma, vou ler mais uma vez: sim, eu conheço os desígnios que formei a vosso respeito, desígnios de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança.
Veja o que a Bíblia, na tradução de Jerusalém, diz. No final, quero destacar o final do versículo. O Senhor está dizendo: eu tenho um plano para vocês. E esse plano envolve um futuro. Esse plano envolve dar esperança a vocês. Aí mais uma vez eu peguei as duas palavras aí base, futuro e esperança. Futuro significa o porvir, o tempo que adivinha. Não é o que eu estou vivendo agora, é algo que eu estou esperando, é algo que vai chegar. O Senhor está dizendo a esse povo: eu tenho algo para vocês lá na frente, eu tenho um futuro. Aqui não é o fim. Não é o fim, irmão. Se você está achando que é o fim, não é o fim. Creia que Deus tem um futuro para você. Creia que Deus tem algo a mais para você. Creia que Deus tem um projeto para você. Isso parece que se transformou num clichê, né? Uma coisa que é dita por qualquer um. Porque muitas vezes quando os cristãos vão evangelizar, eles dizem assim: olha, Deus tem um projeto para você. E às vezes até as pessoas, quando querem ironizar, elas dizem isso, né? Olha, Deus tem um projeto para você. Mas essa é a verdade. Deus tem um projeto para nós. Deus projetou algo para a nossa vida. Deus sonhou algo para nós. Há algo na mente de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu já falei aqui que não existe ninguém que pode impedir o agir de Deus na nossa vida, irmão, a não ser nós mesmos. Se eu tenho sido fiel, se eu tenho buscado a presença, ninguém pode impedir o agir de Deus. Não existe demônio, não existe pastor, não existe ninguém. Então pare de culpar as pessoas e coloque-se na posição que Deus quer que você esteja. Aí, meu irmão, ninguém vai poder impedir você de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não é o homem, talvez foi você que parou. O homem não tem poder de parar, irmãos, aqueles que têm se colocado para fazer a vontade de Deus. O homem não pode parar. O demônio não pode parar. Não existe nada que possa parar o agir de Deus na minha vida, na sua. O que é que pode me paralisar? Eu mesmo. Eu mesmo. Então, irmão, levanta e vai viver aquilo que Deus tem para você. Alinha os teus sonhos aos sonhos de Deus. Coloca aos pés dele. E viva tudo aquilo que Deus tem para você. A palavra futuro significa porvir, o tempo que ainda adivinha. O Senhor está dizendo: ainda não é o fim para vocês. Ainda não é o fim para Israel. Eu tenho um futuro para vocês. O versículo termina dizendo: e uma esperança. O que é que significa a palavra esperança? Esses dias eu estava conversando, aproveitar o irmão Levi entrou aí na live. Deus abençoe o irmão Levi, a sua vida, sua família e a irmã Nira, em nome de Jesus. Estava conversando com o nosso irmão Levi e a gente conversando sobre fé e esperança. Aí até ele citou, ele disse assim: muita gente diz, e eu já ouvi você também dizer, enquanto há vida há esperança. Qual o significado da palavra esperança? Se você pegar a palavra esperança lá no dicionário, um dos significados para esperança é fé no futuro, confiança. Veja que coisa maravilhosa. O Senhor está dizendo ao povo de Israel, e eu estou pondo essa palavra para mim também, porque Ele é o mesmo Deus. Ele está dizendo: eu tenho um futuro para vocês. Ainda não é o fim aqui. E eu tenho também uma esperança para vocês. Qual é a esperança? Que o futuro que virá será melhor. Confiança. Está dando para entender, irmão? O Senhor tem um futuro para nós. O Senhor tem dias melhores para nós. Creia nisso. Aí você exerce essa esperança, ou seja, essa fé nesse futuro que Deus há de nos dar. Porque esse futuro que Deus há de nos dar, de forma nenhuma será um futuro ruim. Deus não tem o mal para o seu povo. O mal não vem de Deus. O que Deus tem para o seu povo é o bem, é a bênção. Não é projeto de Deus que o seu povo sofra. Sofremos pelas nossas escolhas, mas não pela vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a gente escolha sempre aquilo que é bom. Ele diz assim: coloque diante de vós a bênção e a maldição. Eu vos digo, escolha a bênção. É Ele quem diz a nós: escolha a bênção. Ele ainda nos dá o conselho. Mas Ele nos deu, lembro que eu preguei alguns dias atrás, livre-arbítrio. Ele nos libertou. Para quê? Para que a gente escolha. Para que a gente tenha essa liberdade de escolher. Ele poderia me forçar? Pode, porque Ele tem todo o poder. Mas se Ele me forçasse a servi-lo, Ele seria um tirano. E Ele não é tirano, Ele é amor. Essa é a essência dele. Então, Deus tem um amanhã para me dar. Vou mudar futuro. Amanhã. Deus tem um amanhã para me dar. E o que é que Ele quer que gere no meu coração? Ele quer que em meu coração seja gerado fé nesse futuro. Fé que esse amanhã que Ele tem para me dar é muito melhor do que esse hoje que eu estou vivendo. Tem esperança. Sonhe com um amanhã melhor. Projete um amanhã melhor.
Viva isso, irmão, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler com você Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Eu já li esse texto aqui algumas vezes nas nossas lives. Romanos 5, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo está dizendo isso, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz em nós experiência. Vou parar um pouquinho. Paulo está dizendo assim: nós vivemos essa fé porque essa fé foi nos dada por Jesus, e através de Jesus estamos firmados em Deus. E por causa dessa fé, mesmo enfrentando tribulação, mesmo enfrentando dificuldade, isso não fará com que a gente retroceda. Pelo contrário, se a gente enfrenta tribulação, o crente persevera. O crente não desiste, irmão. O crente não volta atrás. O crente não volta atrás. Ele diz que está enfrentando luta. A gente chora. A gente clama. Sabe? A gente até se deita no chão. A gente fica sem força. Mas existe uma coisa que um verdadeiro cristão não faz. Ele não para de perseverar. Ele não desiste. Ele não desiste. A tribulação produz do cristão perseverança. Ou seja, a luta vem, mas ela não me para. Eu vou para cima dela. Porque temos um Deus que venceu por nós. A perseverança produz em nós experiência. Quanto mais luta, mais experiência. Aí a gente vê o irmão novo na fé passando pela luta. A gente olha e diz assim: irmão, e a gente conversa. Por quê? Porque já passamos por isso também. Experiência. A experiência produz o que em nós? O texto, se você estiver acompanhando aí, esperança. Porque a esperança, fé no futuro. Tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, fé no futuro. Eu estou enfrentando a luta hoje, mas eu creio que amanhã será melhor. Eu não duvido. Eu creio que amanhã será melhor. Eu creio que amanhã o Senhor está cuidando do meu amanhã. O meu amanhã já está pronto por Deus. Pode ser que um homem distante dele faça com que esse meu amanhã seja distorcido, mas no coração de Deus, o meu amanhã, o meu futuro, a minha vida, Ele traçou da melhor forma possível. Ora, a esperança, veja o que diz o final do texto, no versículo 5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É o que diz a versão de Genebra. Perseverança. A palavra perseverança significa perseverar, persistir, continuar, ser constante, ser assíduo, insistir. Insistir. Deu errado hoje? Não desista, irmão. Insista no amanhã. Insista no porvir. Então, nós estamos falando de sonhar, de projetar, não o sonho de dormir, mas o projetar da mente, o futuro. Então, se sonhar é pensar com insistência, é imaginar, é ter uma ideia fixa e desejar. Lembra que eu disse que esse é um dos significados para sonhar? Se sonhar é tudo isso, o que é que eu devo desejar? Desejar o quê? O que é que eu devo projetar, pastor? O que é que eu devo sonhar? Um futuro, um porvir, um tempo que há de vir melhor. Nós não sonhamos mais com o que nós somos ou com o que temos. Talvez o que você é hoje é fruto do que você sonhou há alguns anos atrás. Talvez o que você tem hoje é fruto de algo que você sonhou há algum tempo atrás e você conseguiu conquistar. Então o que temos e somos já são sonhos concretizados. O que temos e somos já são sonhos concretizados. Eu não sonho mais com o que eu tenho nem com o que eu sou. Eu sonho com outras coisas. Ou pesadelos, né? Porque às vezes o que temos e somos não é bem aquilo que nós queríamos.
mas talvez as nossas más escolhas fez com que a gente viva um pesadelo hoje. Um pesadelo. Nossas escolhas, frutos. Então, nós não sonhamos mais com o que nós somos e temos. Nós precisamos sonhar com algo novo. Precisamos almejar algo novo que vem de Deus para a nossa vida. O sonho sempre irá me arremeter para frente. O sonho sempre vai me lançar para frente. O sonho sempre vai me lançar para o amanhã. Eu preciso levantar e ter um objetivo. Por que é que eu acordei? Por que é que eu levantei? Por que é que eu estou aqui? Há algo que eu preciso buscar. É a minha família. É uma conquista. É ser um melhor cristão. É ser um melhor pai. Então, almejar, me levantar. O sonho me leva para frente, irmão. Por isso que eu disse lá a frase do pastor Neil: morto não está aquele que morreu, mas morto está aquele que deixou de sonhar. Por quê? Porque ele não almeja o amanhã, não há algo que o impulsione para viver o seu futuro. Então, o sonho é necessário em nós. Lembro-me de algum tempo atrás, eu estava aconselhando uma jovem e ela começou a conversar depois do culto, pediu para conversar comigo, um culto de domingo. Nós encerramos o culto, ficamos ali e eu comecei a ouvi-la. Aquela jovem contou toda a sua situação. E o que vinha no meu coração era isso: ela precisa voltar a sonhar. Ela não tem sonho. Quem não tem sonho não tem como ir para frente, irmão. Não tem como alcançar um amanhã. E quando ela terminou de falar, deixei ela falar à vontade. Quando ela terminou, eu disse assim: qual o seu sonho? Como assim, pastor? Eu disse: o seu sonho. Onde é que você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? O que é que você quer ser? O que é que você acha que Deus tem para a sua vida? E aí ela começou a se derramar em lágrimas e disse assim: eu não tenho um sonho. Eu disse: aí está seu problema. Nós precisamos ter sonho, porque o sonho me motiva a viver. Me leva para frente. O Senhor nos fez seres pensantes. Foi Deus que nos fez assim, cheios de emoções, de projetos, de planos, de sonhos. Foi Ele quem te fez assim. O desejo dele é que você alinhe os seus sonhos aos planos dele. Vamos ler Provérbios. Se você tem aí uma Bíblia, vamos compartilhando aí a leitura. Provérbios, capítulo 16. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Provérbio 16. Diz a palavra do Senhor. Nós hoje eu vou passar um pouquinho do horário, mas é pouca coisa. Provérbio 16 diz, o versículo de 1 ao 3. Provérbio 16, do 1 ao 3. O Senhor nos fez seres pensantes, cheios de emoções, projetos, planos e sonhos. Foi Ele quem te fez assim. Qual o desejo dele? É que esses sonhos, esses projetos estejam alinhados aos planos dele. Provérbio 16, versículo de 1 ao 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o seu espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Alinhe o seu plano, alinhe o seu projeto, alinhe o seu desejo, aquilo que é a vontade de Deus, e dará certo, irmão. Em nome de Jesus. É verdade que sonhos podem não se realizar. Desculpa. É verdade que sonhos podem não se realizar. É verdade que projetos podem não dar certo. É por isso que devemos olhar para o futuro com esperança. Esperança e fé, confiança no futuro. Às vezes eu posso planejar, a palavra diz: há caminhos que aos olhos vão parecer bom, mas o final dele é de morte. Às vezes eu posso planejar, eu posso ter o meu projeto, mas esse projeto, esse plano pode não dar certo. Mas é porque não deu certo que eu vou desistir? Não, às vezes eu preciso recuar, às vezes eu preciso reprojetar, às vezes eu preciso entender como cristão, porque eu não consigo pensar aqui, irmão, um cristão que projete sua vida sem alinhá-la à vontade do Senhor. Se é cristão, seu projeto tem que estar alinhado à vontade do Senhor. Então eu não imagino aqui um cristão que faça, que tome suas decisões sem perguntar a Deus, sem falar com Deus, sem colocar diante de Deus. Eu não imagino um cristão dessa forma. Para mim, quando eu estou falando aqui, eu estou falando para cristãos, para servos que colocam diante do Senhor os seus projetos e esperam a resposta vindo dele. Então, às vezes, se não deu certo, é porque talvez precisa melhorar, precisa corrigir, precisa alinhar a vontade do Senhor.
E às vezes sabe o que está faltando? É voltar um pouquinho para ir para frente. Porque às vezes eu preciso de impulsão para pular o buraco, né? Eu preciso de impulsão para ir além. Projetos podem não dar certo, planos podem não dar certo, sonhos podem não dar certo. Mas o cristão, ele jamais pode perder a esperança. Sabe por quê? Porque o cristão não pode ser pessimista. Eu não consigo ver, irmão, um cristão pessimista. Pense comigo, aquela pessoa pessimista. O que é um pessimista? É aquela pessoa que acha que isso tudo sempre vai dar errado. Tem como ser um cristão dessa forma, irmão? Não tem. Eu não consigo ver um cristão dessa forma. Imagina comigo o cristão que é pessimista. Ele vai botar um comércio, eu vou botar, mas não sei se vai dar certo, pode dar errado, né? Como é que ele vai botar, irmão? Então ele não perguntou a Deus, porque se fosse da vontade do Senhor, se foi Deus que disse, vai lá e faz, com certeza vai dar certo. Se foi Deus que mandou. Se ele alinhou seu pensamento ao pensamento de Deus, então eu não consigo ver um cristão pessimista. Não tem como existir um cristão pessimista. O Senhor e a sua palavra, nos incentiva a perseverar. Perseverar, ou seja, persistir, continuar, insistir. Insistir. Perseverar significa persistir, continuar, insistir. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Esperança é fé no futuro. Ou seja, é aquele que persistiu, que continuou, que insistiu, que não desistiu, que não voltou atrás. Olhe para tudo aquilo que Deus tem para você. Comece a olhar com o olhar da fé, a olhar para um tempo vindouro. Olhe, irmão, para um tempo vindouro. Para de começar a pensar em desgraça. Nós estamos vivendo tudo isso. E aí é má notícia, é tudo. Mas eu continuo dizendo aqui, dias melhores virão para a igreja do Senhor. Dias melhores virão. Você tem esperança? Dias melhores virão. Tem tanta gente pensando aí que, sabe? Vamos pensar, meu irmão, com fé. Dias melhores virão. Você tem esperança nisso? Dias melhores virão para a sua família. Dias melhores virão para a sua saúde. Dias melhores virão, meu irmão, para o seu comércio. Dias melhores virão. Vamos exercitar a fé. E se você já está vivendo esses dias hoje, parabéns. Se você diz assim, não, pastor, eu já estou vivendo esses dias de bênção. Eu já estou vivendo esses dias de vitória. Eu já estou vivendo, parabéns. Desfrute deles. Esses dias de bênção que você está vivendo, você só está vivendo, eles são resultado dos seus sonhos direcionados por Deus. Eles são resultado da sua perseverança. Eles são resultado de que você não desistiu. Deus sempre sonhou o melhor para os seus filhos. Isaías capítulo 55, o texto básico que nós lemos nessa noite, um dos 55, do 1 ao 11, é a chamada carta da salvação. Isaías é chamado de profeta messiânico. É o profeta que mais falou sobre o Messias, sobre a vinda do Messias. Lendo esse texto, Isaías 55:11, eu lembrei da mensagem que eu preguei domingo, quando eu falei sobre a festa do tabernáculos, ou as festas das cabanas, né? Quando Jesus se levanta no meio da multidão e diz assim, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Se você for lá ler Isaías 55, do versículo 1 ao 11, você verá que parece o mesmo convite que o profeta disse que a carta da salvação faria. Aquele que viria trazer salvação faria. Então, eu não sei se vocês estão ligados, não sei se é uma referência, não mergulhei muito na questão para ver se verdadeiramente é essa tradução que Jesus está usando. Mas essa versão de 55, do 1 ao 11 de Isaías, é a carta da salvação e ele inicia dizendo, ele virá e dirá, venha a mim todo aquele que tem sede. Aí é quando o Senhor está dizendo, os meus pensamentos são mais elevados do que os seus. Os meus caminhos são mais elevados que os seus. Meus queridos irmãos, os planos de Deus são sempre os melhores para nós. Os planos de Deus é sempre o melhor para o seu povo. Sempre.
Deus sempre tem o melhor para o seu povo. Às vezes a gente está sonhando e a gente tem que sonhar, a gente tem que projetar, porque como eu disse, é isso que me leva para frente. Essa fé no futuro que me lança para me levantar amanhã, crer que eu posso. Mas o que Deus tem para nós é ainda maior. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles a qual Ele ama. É muito maior. É muito maior do que a gente possa imaginar, é muito maior do que a gente possa mensurar. Eu nunca sonhei estar aqui. Não era meu sonho ser pastor. Meu sonho era ser jogador de futebol. Eu amo futebol até hoje. Quem me conhece sabe o quanto eu jogo, o quanto eu gosto de jogar bola. O quanto eu gosto de jogar bola. Se eu pudesse jogar bola a semana toda. Gosto mesmo, desde criança. Sabe, eu perguntei à minha mãe um tempo desse, meu nome é Diego, por causa de Diego Maradona. Ela disse assim, não, é meu pai que se foi. Aí eu fui pesquisar. A Argentina foi campeã do mundo em 1986, o ano que eu nasci. O melhor jogador do mundo foi Diego Maradona. Então o nome que estava em alta naquele ano, em 1986, era Diego. Aí minha mãe colocou esse nome. E talvez por isso eu sou apaixonado por bola. Meu sonho era esse. Esse era o meu projeto. Mas no meio desse caminho, Deus me chamou. E eu estou aqui hoje. Até o dia que Deus quiser. O plano dele era maior que o meu. Eu sonhei uma coisa, mas ele sonhou algo maior para mim. O que eu vivo hoje com certeza é muito maior, irmão, do que correr atrás de uma bola. O que eu vivo hoje com Deus é muito maior e muito melhor do que eu projetei na minha mente. Mesmo depois que eu me converti, eu não sonhei, eu não pensava em ser pastor. Eu queria servir o Senhor, eu queria ser missionário. Quando eu me converti, o meu desejo era ser missionário. Eu queria ir para a África. Eu queria ir para a Espanha, que é um dos países que tem se transformado mais ateus do mundo. Eu queria ir para a Espanha, eu queria ir para a África, eu queria servir ao Senhor, eu queria ir. Esse era o meu sonho. Mas Deus me levou para o seminário, me fez pastor. Isso não impede de eu ser missionário, né, ainda um dia. Mas esses eram os meus projetos. Eu apenas disse, Senhor, eis-me aqui. E Deus alinhou os meus aos projetos dele. Meus queridos irmãos, Jeremias 29:11, texto que também usamos como base. O Senhor diz, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de guerra, e de lhes dar um futuro e uma esperança. A carta aos exilados da Babilônia, como eu já disse, essa carta serviria para motivá-los. Por que é que o Senhor está mandando essa carta através de Jeremias? Como eu já disse, o povo estava querendo desistir. O Senhor está dizendo, não, essa carta é uma carta de motivação. O Senhor está motivando esse povo a voltar a sonhar com o dia do retorno, sonhar com o dia que eles sairiam da Babilônia de volta para Judá, de volta para Israel. O Senhor está motivando esse povo a sonhar com um futuro melhor e mostrar que Deus estava no controle de tudo. Essa carta estava servindo para isso. Meus queridos, eu tenho um futuro para vocês. Um dia vocês vão sair disso. Eu estou no controle de tudo. Eu sei o que eu estou fazendo. É como se Deus estivesse dizendo, eu sei, eu tenho um pensamento bom para vocês. Não desistam. Vocês podem não estar entendendo. Vocês estão cativos. Vocês estão como escravos. Vocês estão indo. Vocês viram muita gente morrer. Vocês viram a Babilônia, mas foi por causa da infidelidade de vocês. Mas eu continuo no controle de tudo. Buscar a sua presença. O Senhor está motivando esse povo a buscar a sua presença e encontrar as respostas. Se você ler o versículo 12, 13 e 14 de Jeremias 29, você vai ver que Deus está dizendo, venham a mim, busque resposta em mim. Quer a resposta, irmão? Quer a resposta? Quer a saída? Quer o caminho para que a sua vida seja a vida que Deus almejou no seu coração? Vamos ler Isaías, Jeremias 29:11. Eu não ia ler não, mas o texto me chama a ler. Quer? O Senhor está dizendo assim, tenho esperança. Eu tenho um futuro para vocês. Busquem a resposta em mim. Busquem. Quando é que vocês vão receber a resposta? Ah, pastor, eu tenho clamado, mas eu não tenho ouvido. Talvez falta algo, irmão. Versículo 12, 13 e 14 de Jeremias 29. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. O Senhor não está refugando a oração, Ele está ouvindo. Mas Ele diz, vocês me procurarão e me acharão
quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Deus está dizendo assim: vocês me buscarão e eu vou ouvir. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Quando? Quando vocês me buscarem de todo o coração. Que Deus seja o maior desejo do seu coração, meu irmão, o maior sonho. Que Deus seja o maior sonho do seu ser. Que seja Ele que você quer. Sabe quando é que você vai viver os sonhos que você quer? Quando o maior sonho da sua vida for o Senhor. Busque primeiro o Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. Talvez você não conseguiu ainda, porque isso que você quer está tomando o lugar de Deus no seu coração. Coloca Deus lá, meu irmão. Ele quer sonhar conosco. Quem? O Senhor. Ele quer que sonhemos com Ele. Ele quer que sejamos conduzidos por Sua presença a tudo aquilo que Ele mesmo já preparou para nós e que Ele mesmo já está celebrando. Ele mesmo já preparou. Qual a vontade de Deus? É que a gente alinhe nosso coração ao coração dele e viva tudo aquilo que Ele já preparou, irmão. Já tem um amanhã preparado por Deus para você. Já tem um amanhã preparado por Deus para você. Ele quer que nós vivemos tudo aquilo que Ele já projetou para nós. E celebremos com Ele tudo aquilo que Ele projetou, pois Ele não é limitado pelo tempo. Deus já viu o nosso amanhã, Deus já viu o meu daqui a 5 anos, Deus já viu o meu futuro, Deus já viu o seu futuro, já está tudo projetado por Ele. Agora queira viver o que Ele projetou para você, porque apesar dele ter projetado, como eu disse, domingo passado, apesar dele ser soberano, Ele lhe deu liberdade para que você escolha. A vontade de Deus, o que Ele planejou, Ele nunca planejou a queda, Ele nunca planejou o pecado, Ele nunca planejou a desigualdade, Ele nunca projetou a injustiça, Ele nunca projetou a maldade com o ser humano, Ele nunca projetou que o ser humano fosse tão desumano, Ele nunca projetou com tudo isso que está acontecendo, Ele nunca projetou isso, irmão. Ele nunca projetou. Qual o projeto de Deus para a humanidade? É sempre o melhor. Por que vivemos? Porque o homem não se aproxima dele, o homem não quer Deus. Eu já falei isso aqui 2 mensagens seguidas, eu não vou entrar mais nesse detalhe. Tudo isso e muito mais que nós estamos vendo, toda essa maldade humana, toda essa mazela, tudo que a gente está vivendo aí, é reflexo do homem sem Deus. Dos planos, dos sonhos, onde Deus não está presente. É tudo isso. Tudo isso que a gente está vendo, e muito mais de maldade, de mazela no mundo, é reflexo do homem sem Deus. Dos planos, dos sonhos, onde Deus não está presente. Os projetos de Deus para eu encerro nessa noite. Hoje eu passei muito do horário. Mas para encerrar, os projetos de Deus para a minha e para a sua vida são grandiosos. Imagine comigo, você mãe, pai, qual os projetos de Deus para a vida? Qual o projeto que você tem para o seu filho? Eu tenho o meu. Aí quando eu tenho o meu projeto, eu sei o que Deus falou no meu coração com relação ao meu filho. E desejo que ele seja tudo aquilo que Deus projetou para ele. Porque ele veio debaixo de uma promessa. Nós sabemos, tanto eu quanto minha esposa, o que foi que Deus chamou, por que foi que Deus nos mandou Noah. Mas eu tenho um projeto também para ele. Eu quero alinhar esse projeto de Deus ao projeto que eu tenho. E espero que ele siga por esse caminho, porque também vai chegar o dia que ele é quem vai escolher, não sou eu que escolho por ele. Mas o que é que eu sonho? Eu sonho com o melhor para o meu filho. Eu sonho com um futuro grandioso. Eu sonho, primeiro de tudo, em ele ser um homem de Deus. Porque não adianta ser um homem bem sucedido quando não se tem Deus. Não adianta. Então primeiro eu quero que ele seja um homem de Deus e cumpra o ministério que Deus tem para ele, nessa terra. Mas eu quero também que ele seja um homem bem sucedido. Eu não vou projetar nada de ruim para o meu filho. Então se eu que sou pecador, se eu que sou falho, não projeto nada de ruim para o meu filho, eu te pergunto, Deus iria projetar algo de ruim para você? Deus iria projetar algo de ruim para você?
Será que foi Deus que projetou? Ou será que estamos vivendo a consequência da maldade do homem, do distanciamento do homem de Deus, e esse homem longe faz o mal até aqueles que estão perto? E Deus não está vendo? Está. Mas o melhor que Ele tem para nós é o céu. Ele disse que nesse mundo teríamos aflições. Meus irmãos, vamos encerrar. Os projetos de Deus para a minha e para a sua vida são grandiosos, são bons, são eternos. Podemos com Ele imaginar ou sonhar dias melhores. Podemos com Ele sonhar uma vida melhor. Podemos com Deus almejar uma família melhor, uma sociedade melhor, um mundo melhor, um futuro. Alguns podem dizer que nada é daqui para pior, para que se cumpra as Escrituras. É por isso que deve haver em nós fé, esperança. E em meio às dificuldades enfrentadas, em meio às lutas passadas, possamos prosseguir com toda a persistência, ou seja, perseverança, pois Deus tem sonhos, tem planos para a nossa vida. Pastor Neil tem outra frase que eu gosto, e ele diz o seguinte: a fé é a certeza do presente, a fé é a certeza do hoje, que o meu amanhã já está pronto. E que por causa disso, eu já celebro o meu amanhã, hoje, como se já fosse passado. Parece uma travar a mente, né? Mas a verdade que ele está dizendo é: eu já sei que o meu amanhã, quem tem fé, eu sei que o meu amanhã será o melhor possível, porque Deus já preparou. Então hoje o que é que eu estou fazendo? Eu já estou celebrando o hoje. O meu amanhã, estou celebrando hoje. Então é como se já fosse passado, porque Deus já preparou todas as coisas. Eu encerro dizendo: deixa Deus restaurar você. Deixa Deus lhe dar novos sonhos. Deixa Deus te dar os sonhos dele e restaurar os seus. Restaurar os seus e alinhá-los ao dele. Deixa ele restaurar você de dentro para fora. Lhe dar esperança de dias melhores. Lhe dar vida. Lhe dar uma motivação nova para prosseguir. Talvez você diga, e o diabo diga, você não tem mais por que prosseguir. Mas nessa noite eu te digo, Deus ainda tem vida para você. Deus ainda tem sonhos, planos para você. Nós não morremos quando a morte chega. Nós morremos quando deixamos de sonhar.